Há algo nas sombras, algo que não podemos ver, mas que está sempre lá, observando. Aparições demoníacas, entidades que vêm do além, manifestando-se para aqueles que ousam olhar no lugar errado, na hora errada. Hoje, vamos explorar histórias reais e aterradoras de encontros com o desconhecido. Relatos de quem já viu os olhos do inferno e viveu para contar, ou não. Se você é corajoso o suficiente para continuar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não deixe que essa jornada seja a última coisa que você vê, mas se inscreva e ative o sininho, para estar sempre preparado. A casa era simples, mas tinha algo de acolhedor. As paredes descascadas e o piso de madeira rangente não eram luxuosos, mas para Ana, representavam um novo começo. O carro estava abarrotado com caixas de papelão, e Lucas, seu filho de 6 anos, segurava seu ursinho de pelúcia com firmeza enquanto observava o lugar com olhos curiosos. "É aqui, filho. Nosso novo lar", disse Ana, tentando parecer otimista. Lucas não respondeu. Ele apenas apertou o ursinho contra o peito e olhou para a janela do andar superior. A mudança para aquela pequena cidade no interior foi uma decisão difícil, mas necessária. Após o término com um homem cujo temperamento deixará cicatrizes profundas, Ana precisava de um lugar onde pudesse respirar. A casa, encontrada por meio de um anúncio, era isolada, barata e perfeita para recomeçar. Depois de algumas horas organizando as caixas e limpando o que podia, Ana sentiu-se exausta. Lucas já havia escolhido seu quarto, o menor da casa, com uma janela voltada para o quintal. Quando a noite caiu, a casa parecia mais fria, e o silêncio do campo era cortado apenas pelo som distante de grilos. "Mamãe, posso dormir com a luz acesa?" pediu Lucas ao se deitar. "Claro, meu amor. Não há nada de errado nisso." Ana o beijou na testa e voltou para o andar de baixo, onde finalmente pôde relaxar no sofá. Estava tão cansada que quase não ouviu o estalo suave vindo do teto, como se algo estivesse se movendo. Levantou os olhos, mas nada parecia fora do normal. Por volta das 11 da noite, a casa inteira mergulhou na escuridão. O apagão foi repentino, e o silêncio que se seguiu foi perturbador. Ana pegou uma lanterna em uma das caixas e subiu as escadas para verificar Lucas. Ao entrar no quarto, encontrou o menino sentado na cama, com os olhos arregalados. "O que foi, Lucas? Está tudo bem?" O homem do sorriso. "Ele estava ali", disse ele, apontando para o canto do quarto. Ana iluminou o canto com a lanterna, mas não havia nada além de sombras projetadas pelos móveis. Tentando não alarmá-lo, ela sentou-se ao lado do filho. "Não há ninguém aqui, filho. Foi só sua imaginação." "Não foi imaginação, mamãe", insistiu Lucas, sua voz quase um sussurro. Ele estava rindo. Embora tentasse manter a calma, as palavras de Lucas deixaram Ana inquieta. Ainda assim, decidiu ignorar, pensando que o cansaço do dia havia afetado a percepção do menino. Após confortá-lo até que adormecesse, voltou ao seu próprio quarto. Quando apagou a lanterna para dormir, sentiu uma sensação estranha, como se o quarto tivesse ficado mais frio de repente. Virou-se para o lado, tentando ignorar o incômodo, mas a sensação de estar sendo observada não a deixou até cair no sono. Durante o amanhecer, Ana encontra um desenho deixado por Lucas na cozinha, uma figura alta, escura, com um sorriso largo e dentes pontiagudos. A manhã trouxe um alívio temporário para o desconforto da noite anterior. Os primeiros raios de sol iluminavam a cozinha enquanto Ana preparava o café da manhã. Lucas ainda dormia, mas algo sobre a calma da casa a deixava inquieta. Quando se virou para arrumar as caixas, algo sobre a mesa chamou sua atenção, um desenho. Era o traço característico de Lucas, mas o que ele havia desenhado era perturbador. Uma figura alta e escura ocupava o centro da folha. O rosto não tinha detalhes além de um sorriso largo e dentes pontiagudos que pareciam afiados como lâminas. Ana franziu a testa, tentando entender por que o filho faria algo assim. "Lucas, vem tomar café", chamou, tentando ignorar o incômodo. Lucas desceu as escadas com passos lentos,
segurando seu ursinho. Ele olhou para a mesa, viu o desenho e parou. Por que você desenhou isso, filho? Perguntou Ana, tentando manter o tom casual. É o homem do sorriso, respondeu ele, como se fosse óbvio. Lucas, isso é só um desenho, certo? Algo que você inventou. Ele balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no chão. Ele estava no quarto ontem. Ana engoliu em seco, mas não queria mostrar medo. Ela sabia que crianças podiam ter imaginações férteis, especialmente em lugares novos. Decidiu mudar de assunto e insistiu para que ele tomasse café antes de irem ao mercado local comprar algumas lâmpadas extras. Naquele dia, ela se ocupou com tarefas domésticas, limpando cada canto da casa. À tarde, enquanto Lucas brincava no quintal, Ana organizava caixas no andar de cima. Foi então que ouviu uma risada abafada. Ela parou, os ouvidos atentos. O som parecia vir do corredor, mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Olhou para os dois lados, sentindo a pele arrepiar. Mesmo com as janelas fechadas, o ar ali parecia gelado. Decidiu ignorar e desceu para buscar Lucas. Ele estava sentado sob uma árvore, desenhando outra vez. Dessa vez, o homem do sorriso estava acompanhado de outra figura, alguém menor, de aparência frágil. Quem é essa pessoa aqui? Perguntou Ana, segurando o desenho. Você. O coração dela deu um salto. Naquela noite, o apagão aconteceu novamente, como se o fenômeno tivesse uma regularidade assustadora. Ana tinha preparado velas em todos os cômodos, mas a luz parecia insuficiente. Lucas se recusou a dormir sozinho, então ela o deixou em sua cama, enquanto lia um livro ao lado dele. Pouco depois da meia-noite, o silêncio foi rompido por um som estranho, um estalo seguido por passos lentos no corredor. Ana se levantou, segurando a vela com firmeza. Ao abrir a porta, encontrou o corredor mergulhado em sombras. Sentiu algo se mover ao longe, mas quando focou o olhar, não havia nada ali. Voltou para o quarto e fechou a porta, mas dessa vez não apagou a vela. Na manhã seguinte, Lucas estava mais retraído do que o habitual. Ele mal tocou no café da manhã e passou o dia em silêncio, desenhando cada vez mais imagens perturbadoras do homem do sorriso. Ana tentou convencê-lo a brincar ou assistir algo na televisão, mas ele só balançava a cabeça, como se soubesse de algo que ela não sabia. Ao escurecer, Ana percebe que os apagões são sempre à mesma hora. Ela decide investigar na cidade e descobre histórias macabras sobre a casa e seu antigo morador. As luzes piscavam de forma irregular enquanto a noite caía sobre a casa. Ana, com os nervos à flor da pele, começou a perceber um padrão nos apagões. Sempre ocorriam às 11 da noite. Sentia que isso não era uma coincidência, e o medo crescente a impulsionou a buscar respostas. No dia seguinte, levou Lucas para a casa de uma vizinha simpática que havia se oferecido para cuidar dele. Embora hesitante, Ana sabia que precisava proteger o filho enquanto investigava. A pequena cidade parecia um retrato do passado. As ruas eram estreitas e as fachadas dos prédios estavam desgastadas pelo tempo. Ana entrou na biblioteca municipal, um lugar empoeirado e pouco movimentado. Após explicar sua situação à bibliotecária, uma mulher idosa e de olhar perspicaz, foi conduzida a uma seção de arquivos históricos. Você mencionou uma casa na Estrada do Leste? Perguntou a mulher enquanto folheava um livro grosso. Ana assentiu. Aquela casa tem uma reputação sombria. Não moro aqui há tanto tempo, mas dizem que coisas terríveis aconteceram lá. Após vasculhar alguns documentos antigos, Ana encontrou uma manchete de jornal de décadas atrás. Homem é queimado vivo em porão sob acusações de assassinato. A matéria descrevia um homem chamado Horácio Salles, um recluso que vivia na casa. Ele foi acusado de raptar crianças, mas os corpos nunca foram encontrados. Uma multidão enfurecida incendiou o porão com Horácio dentro, embora os crimes nunca tenham sido provados. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A data do incidente correspondia ao aniversário da morte de Horácio, que coincidia com os apagões na casa. Ao sair da biblioteca, decidiu passar pela loja de conveniência local. O atendente, um homem calvo de meia-idade, parecia interessado quando Ana perguntou sobre Horácio. Eu era criança quando isso aconteceu, disse ele, servindo uma xícara de café para ela.
Meu pai sempre dizia que Horácio jurou voltar para se vingar. Dizem que ele sorri enquanto atormenta suas vítimas. Ana não conseguiu disfarçar sua expressão de pânico. Existe alguma forma de lidar com isso? O homem hesitou, mas acabou entregando-lhe um pedaço de papel com uma anotação rabiscada. Tem um vigia no cemitério da cidade. Ele conhece coisas sobre o outro lado. Sem perder tempo, Ana seguiu para o cemitério, onde encontrou um senhor encurvado, com olhos profundos e cansados. Ele parecia saber exatamente por que Ana estava ali. Você viu o sorriso dele, não viu? Perguntou, sem rodeios. Ela assentiu, lutando contra as lágrimas. Horácio não é apenas uma assombração. Ele foi consumido pelo mal. Agora, é uma entidade que se alimenta da culpa e do medo das pessoas que vivem naquela casa. O homem entregou-lhe um pequeno caderno com instruções detalhadas para um ritual de banimento. Mas saiba disso, o ritual só funciona se você enfrentar o que o mantém forte. Ana deixou o cemitério sentindo o peso do desespero. Sabia que precisava proteger Lucas, mas as palavras do vigia ressoavam em sua mente. Enfrentar o que a mantinha presa significava encarar as sombras de seu próprio passado. Naquela noite, o apagão ocorre novamente, e Ana percebe que não pode adiar o confronto. Armando-se com o que aprendeu, ela desce ao porão para encarar Horácio. O relógio marcou 11 horas novamente, e o apagão ocorreu como uma sentença. Ana sentiu uma onda de pânico, mas tentou manter a calma. Com o caderno nas mãos, ela desceu até o porão, onde a casa se tornava ainda mais opressiva. O ar parecia mais denso ali, como se o ambiente estivesse à espera de algo. Lucas estava dormindo no quarto, alheio ao que se desenrolava na casa. Mas Ana sabia que ele não estava a salvo, e o homem do sorriso continuaria a assombrá-lo se ela não fizesse o que precisava. Ela sabia o que enfrentaria. O caderno, com suas instruções detalhadas, descrevia um ritual que a forçaria a confrontar seus maiores medos, os próprios demônios que ainda a perseguiam. Ao abrir a porta do porão, um arrepio percorreu sua espinha. A escuridão parecia mais densa lá embaixo, como se a própria casa estivesse sugando a luz. Ana acendeu uma vela, e o fraco brilho revelou a escada que descia até um ambiente úmido e sombrio. À medida que descia, o cheiro de mofo misturado com algo estranho e metálico a fez sentir-se tonta. No fundo do porão, ela encontrou o que procurava, uma pequena mesa com velas e símbolos que pareciam escritos em sangue, espalhados por toda parte. No centro, um espelho envelhecido refletia apenas a escuridão. Foi quando ela ouviu a risada, uma risada baixa e rasteira, que parecia ecoar de todas as direções. Ana deu um passo hesitante, seu corpo tenso com o medo. Ela sabia que Horácio estava ali, não como um homem, mas como algo muito mais sinistro. Algo que tomava forma a partir da escuridão. Você veio finalmente, Ana, a voz de Horácio sussurrou, seu tom baixo e arrastado. Ela não sabia de onde vinha. O som parecia se originar de todo o espaço ao seu redor. Ela apertou o caderno contra o peito e começou a recitar as palavras do ritual, sua voz tremendo. A cada sílaba, a pressão no ar aumentava, e o sorriso de Horácio parecia se materializar nas sombras, esgueirando-se por cada canto do porão. Você não pode me banir, Ana. Eu sou parte de você agora. A voz dele se tornou mais forte, mais próxima, quase como se ele estivesse sussurrando em seu ouvido. Ela sentiu o frio da presença de Horácio, e a sombra escura do homem do sorriso se materializou lentamente na parede do porão. O reflexo no espelho tornou-se distorcido, revelando a figura alta e sombrio com um sorriso monstruoso, ainda mais grotesco à medida que se aproximava. Eu sei o que você fez, Ana. Eu sei o que você esconde. O coração de Ana disparou. As palavras de Horácio atingiram algo profundo dentro dela. Ele não estava falando sobre os crimes que cometera em sua juventude. Ele falava de algo mais sombrio, mais pessoal. Ela havia escondido esse segredo por tanto tempo, e agora, na presença dele, a culpa e o arrependimento a consumiam. Ela continuou a recitar as palavras do ritual, mas as imagens de seu próprio passado começaram a invadir sua mente. Ela viu-se novamente no antigo relacionamento, com medo, preso em uma mentira que a assombrava. A dor de suas escolhas se entrelaçava com a figura do homem do sorriso, e a sombra de Horácio crescia, absorvendo sua culpa. Desesperada, Ana fechou os olhos e gritou as últimas palavras do ritual com toda a força de sua alma. A luz da vela tremelou, a escuridão se estremeceu, e por um momento, o silêncio tomou conta da casa. Quando Ana acorda, ela se vê de volta ao quarto, mas algo está diferente.
O sorriso do homem ainda a persegue, mas ele agora está mais distante, ou talvez ela esteja mais forte. Ana despertou com o som do vento batendo contra a janela. Seu corpo estava tenso, e a sensação de opressão parecia ter desaparecido, mas uma parte dela ainda sentia que a batalha não havia terminado. O quarto estava imerso em uma quietude estranha, e por um momento, ela se perguntou se tudo aquilo não havia sido um pesadelo. Levantou-se lentamente e foi até a janela, o frio da manhã gelando suas mãos enquanto ela olhava para o jardim. A luz do dia parecia inofensiva, mas uma sombra ainda pairava sobre ela. O sorriso, aquele sorriso distorcido de Horácio, parecia continuar em sua mente, tão vívido quanto antes. Desceu as escadas com cautela, sentindo o peso de sua experiência ainda esmagando sua alma. Ao entrar na cozinha, encontrou Lucas sentado à mesa, com a cabeça baixa. Seus ombros estavam caídos, como se estivesse carregando um fardo invisível. Lucas, Ana sussurrou, aproximando-se dele. Quando ele ergueu os olhos, ela viu algo que a fez tremer. Seus olhos estavam vazios, sem a inocência que costumavam ter. O medo tomou conta de Ana, pois sabia que o que quer que tivesse sido banido da casa não havia se ido completamente. Mãe, ele ainda está aqui, Lucas murmurou, a voz fraca e distorcida. Ana sentiu um nó na garganta, mas não podia deixar que o medo tomasse conta novamente. Horácio havia sido confrontado, ela sabia disso, mas parecia que a entidade, o mal que ele havia se tornado, ainda tinha um fio de controle sobre eles. Ela precisava libertar Lucas completamente, e isso significava enfrentar a última parte de sua jornada, confrontar o que restava da presença de Horácio. Ana levou Lucas até o porão novamente, com o caderno ainda em mãos. O silêncio no caminho era denso, mas ela sabia que não poderia hesitar. O ritual não estava completo, ela havia apenas removido o maior peso, mas Horácio, ou o que ele havia se tornado, continuava preso entre os mundos. Ao chegar ao porão, o ar parecia mais denso, como se a casa estivesse esperando para engolir tudo de volta. A presença de Horácio era forte, e ela podia sentir a sombra rastejando pelas paredes. No reflexo do espelho, ela viu o sorriso grotesco novamente, mas agora ele não era mais uma entidade separada, era uma extensão do que ela mesma temia. A escuridão dentro dela se conectava com aquela força, e só com o enfrentamento final ela poderia se libertar completamente. Ele está em mim, ela disse em voz baixa, olhando para Lucas. Mas isso vai acabar. Ela se aproximou do espelho, com uma calma determinada, disse as últimas palavras do ritual. A casa começou a tremer, e o ar se tornou gelado. O sorriso de Horácio apareceu mais uma vez, mas desta vez, ele estava começando a se desintegrar, a se desfazer na névoa que o rodeava. O último confronto aconteceu em silêncio. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes, culpa, medo, raiva, todas misturadas em uma única sensação de libertação. A sombra de Horácio foi finalmente dissipada, e o sorriso se desfez no ar, deixando apenas um vazio. Quando tudo se acalmou, a luz do dia entrou no porão, e o silêncio tomou conta da casa. Lucas olhou para Ana com olhos mais claros, como se uma grande carga tivesse sido retirada dele. Está tudo bem agora, filho. Ela sorriu, abraçando-o. Eles subiram as escadas juntos, e pela primeira vez em semanas, Ana sentiu que a casa estava novamente silenciosa e segura. Não havia mais risos nas sombras, nem sorrisos distorcidos à espreita. A paz havia retornado, e ela sabia que, com isso, a história de Horácio Salles havia finalmente chegado ao fim. Ana e Lucas não se esqueceriam de tudo o que haviam vivido, mas agora, a casa estava livre. E eles, finalmente, poderiam seguir em frente. A casa, silenciosa como sempre, exalava a sensação de um luto que nunca se dissipava. Maria caminhava pela sala com passos lentos, seus olhos fixos na fotografia emoldurada sobre a lareira. Era uma foto de Lucas, seu filho, que agora repousava embaixo da terra há 6 meses. As lembranças da sua risada, dos seus olhos brilhando com curiosidade,
estavam agora distorcidas pela dor de sua ausência. Ela sentava-se ao lado da janela, olhando a chuva bater contra o vidro, como se o som fosse capaz de lavar a tristeza de seu peito. Era um ritual diário, esse processo de reviver o vazio, o desespero que a invadia sempre que acordava e se dava conta de que Lucas nunca mais pisaria na casa. O vazio no seu coração nunca cedia. Então, algo aconteceu. No final da tarde, quando a luz do sol já começava a se dissipar e a escuridão se aproximava, Maria ouviu o som do telefone. Era uma linha antiga, uma linha que ela só usava para receber as contas. Ela hesitou, mas, com o coração apertado, atendeu. Maria, sou eu, Lucas. A voz era clara, inconfundível. Uma mistura de confusão e pavor tomou conta dela. Lucas. Ela quase não conseguiu formar a palavra. Era impossível. Ele estava morto. Mas a voz, aquela voz, parecia real. O silêncio foi absoluto por um momento. Maria segurava o telefone com força, as mãos tremendo. Lucas, é você. Como pode ser você? A resposta foi suave, mas com uma autoridade que Maria não compreendia. Estou bem, mãe. Voltei para casa. Maria olhou em volta, os olhos piscando. A casa parecia maior naquela noite, mais opressiva, como se estivesse tomando conta de cada canto, cada sombra. Mas Lucas, como isso poderia ser possível? Eu não entendo. Onde você está? O medo se arrastava pelas palavras dela, enquanto uma parte dela tentava se convencer de que tudo isso era um sonho. Uma cruel ilusão gerada pela dor da perda. Estou no jardim, mãe. Venha até mim. O telefone desligou de repente, sem mais explicações. Maria ficou parada, segurando o aparelho contra o ouvido, sem saber o que fazer. O que era real e o que era apenas uma mentira da mente dela. Ela não queria acreditar naquilo, mas a ideia de ver seu filho, mesmo que por um breve momento, a puxava. A necessidade de ter algo dele de volta, por menor que fosse, era irresistível. Com um suspiro pesado, Maria se levantou e caminhou até a porta da frente. O vento frio da noite bateu em seu rosto quando ela o abriu, e ela se viu de frente para o jardim vazio, apenas com a escuridão se espalhando à sua frente. O silêncio foi absoluto, mas, ao longe, ela viu uma figura no fim do caminho, parada sob a luz fraca da luminária de jardim. Maria sentiu seu coração bater mais forte. Ela avançou hesitante, os passos pesados na grama molhada. O nome de Lucas escapou de seus lábios, mas a figura não se movia. Quando ela se aproximou o suficiente para ver melhor, o arrepio subiu pela sua espinha. O que estava ali não era seu filho. Era uma sombra vaga, algo que se assemelhava a Lucas, mas com um olhar distante, vazio. Antes que ela pudesse dar mais um passo, a figura desapareceu. Sumiu na escuridão com a mesma rapidez com que surgiu, deixando apenas o eco do vento em seu lugar. Maria parou no meio do jardim, com os olhos bem abertos, tentando entender o que acabará de acontecer. Era impossível. Ela queria gritar, mas a voz lhe falhava. O que ela vira? E se fosse Lucas, de verdade? Nos dias que se seguiram, Maria não conseguiu se livrar da imagem daquela figura que apareceu no jardim. À noite, sempre que fechava os olhos, via aquele olhar distante, vazio, que não era de Lucas, mas ao mesmo tempo, parecia ser. A dor de sua perda se misturava à confusão crescente em sua mente. Se Lucas estava morto, por que aquela sombra estava tentando se comunicar com ela? E o que mais poderia significar aquele desaparecimento repentino? As aparições se tornaram frequentes, mas nunca mais tão claras. Às vezes, Maria acreditava ver uma figura familiar no canto do corredor, com os cabelos de Lucas balançando suavemente ao vento, como se ele estivesse esperando por ela. Outras vezes, era apenas um reflexo fugaz nos vidros das janelas, ou um murmúrio baixinho vindo de algum canto da casa. Cada vez que isso acontecia, o coração de Maria disparava, e ela corria até o local, mas, ao chegar, nada estava lá. Era sempre o mesmo vazio. Uma noite, enquanto caminhava pela casa, com a luz da lua filtrando-se pelas cortinas da sala,
Maria ouviu um leve som vindo do corredor. O suspiro de alguém, ou talvez, o som de passos leves, quase inaudíveis. Ela engoliu em seco, com as mãos suadas, se aproximou da porta do quarto de Lucas. A chave estava na fechadura. Ela sempre a deixava ali, como um lembrete constante do filho que se foi. Ao abrir a porta, o ar gelado a envolveu. O quarto estava exatamente como ela o deixara, mas, ao fundo, em pé diante da janela, uma figura pequena parecia olhar para fora. Maria ficou paralisada por um instante. Seu coração quase pulou pela garganta. A figura se virou lentamente, e para sua surpresa, o rosto era de Lucas, mas com uma expressão sombria, algo que ela não reconhecia. Lucas, Maria sussurrou, quase sem fôlego. É você, meu filho. O menino sorriu, mas não era um sorriso caloroso, era estranho, distorcido. Sim, mãe. Estou de volta. Sua voz estava fria, vazia. Venha até mim. Maria tentou avançar, mas seus pés estavam pesados, como se a casa estivesse se tornando cada vez mais densa, mais opressiva. Você não é o Lucas, ela murmurou, com os olhos fixos naquela criatura. O meu filho não é assim. Ele deu um passo para trás, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Algo de errado estava acontecendo. O ar ficou mais pesado, mais gelado. A figura de Lucas parecia agora se distorcer, os contornos de seu corpo se tornando mais escuros, como se fosse uma sombra se espalhando. Eu sou Lucas, mãe. Eu sou o seu filho. Por que não me acredita? Maria sentiu o chão sob seus pés ceder. As paredes ao redor pareciam se fechar, e um medo crescente a dominava, a esmagava. Ela queria gritar, mas sua voz falhou. Antes que pudesse dar um passo, a figura de Lucas desapareceu na mesma rapidez com que surgira, deixando-a sozinha no quarto vazio. O silêncio tomou conta da casa novamente, mas não era um silêncio confortável. Era um vazio, profundo e sufocante, como se algo estivesse à espreita, esperando para tomar algo que Maria ainda não conseguia entender. Ela fechou a porta do quarto, mas a sensação de que algo estava errado com a casa a acompanhava. Cada canto, cada sombra, parecia carregar uma presença que não conseguia identificar. O medo a consumia, e o que antes parecia uma dor solitária agora se misturava com o terror de uma realidade que ela não podia mais controlar. Nos dias seguintes, Maria não conseguia mais confiar nos seus próprios olhos. As aparições de Lucas se tornaram mais intensas, mais reais. Elas surgiam em momentos inesperados, uma sombra na parede, um reflexo no espelho, ou uma figura que ela acreditava ver ao seu lado, apenas para desaparecer quando ela se virava. As palavras dele ecoavam em sua mente. Sou eu, mãe. Voltei para casa. A cada aparição, a dúvida crescia em seu coração. Certa tarde, enquanto vasculhava o sótão, tentando encontrar algo que pudesse trazer algum tipo de resposta, Maria encontrou um velho baú coberto de poeira. Era um objeto que ela nunca havia notado antes, escondido entre caixas de fotografias e móveis antigos. Com dificuldade, ela o abriu, revelando dentro dele um amarelado livro de capa preta. O couro do livro estava desgastado, e o título era quase ilegível, mas, ao tocar a capa, Maria sentiu uma estranha sensação, como se aquele objeto tivesse algo a dizer. Sentando-se no chão, ela folheou as páginas amareladas, e logo seus olhos se fixaram em uma entrada escrita com uma caligrafia antiga. As palavras pareciam desconexas, mas ao lê-las mais atentamente, percebeu que descreviam algo profundamente perturbador, um ritual para invocar espíritos, que incluía o uso de um pacto feito com uma entidade maligna, um demônio. A sensação de vertigem tomou conta de Maria, e o medo a envolveu com mais força. A descrição falava sobre o uso de nomes queridos, como o de um filho, para criar um elo com o além, com o intuito de trazer de volta o espírito, ou algo que o substituísse. A palavra pacto repetia-se várias vezes, e Maria sentiu uma crescente tensão no peito, enquanto o livro revelava o que ela temia. Alguém de sua linhagem havia feito um pacto com uma entidade das sombras, usando o nome de Lucas como um sacrifício para abrir um portal. A criatura, agora manifestando-se como seu filho, não era ele, mas um demônio que assumia sua forma para manipular suas emoções e levá-la a realizar o que fosse necessário para completar o pacto. A revelação foi como um golpe brutal.
Maria levantou-se da cadeira, o livro caindo ao seu lado. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa. O filho que ela amava, o Lucas que ela pensava ter perdido para sempre, não voltará. Ele estava sendo usado como isca para alimentar uma força das trevas. O que ela estava vendo, o que ela acreditava ser Lucas, era uma fraude, um reflexo corrompido de sua dor e sua saudade. Sem saber como agir, Maria ficou ali, olhando para o livro aberto diante de si, as palavras ecoando em sua mente. O demônio estava dentro de sua casa, usando a imagem do filho para mantê-la presa à sua dor, manipulando-a para que se entregasse ao medo e à desesperança. O telefone tocou novamente. O som foi como uma lâmina cortando o silêncio da casa. Maria hesitou, mas a curiosidade, o pavor e a necessidade de entender o que estava acontecendo a fizeram atender. Maria, mãe, você me vê? A voz era a de Lucas, mas o tom era frio, distante, como se tivesse sido drenado de qualquer vestígio de humanidade. Maria engoliu em seco, o terror tomando conta de seu corpo. Você não é Lucas, não é? Sua voz falhou, mas ela conseguiu se controlar. O que você quer de mim? Quero que você venha até mim, a voz respondeu, sem emoção. Eu sou Lucas. Estou esperando por você. O telefone desligou abruptamente. Maria ficou imóvel, o medo a dominando, enquanto a verdade se espalhava por sua mente como veneno. O filho que ela tanto amava estava perdido. O que estava à sua frente não era o Lucas que ela conheceu, mas algo muito mais sombrio e perigoso. Maria passou os dias seguintes imersa em um estado de atordoamento, sua mente vagando por um mar de dúvidas e medos que nunca imaginara enfrentar. O livro, com suas revelações terríveis, continuava ao seu lado, mas ela mal conseguia tocá-lo. A cada noite, as aparições de Lucas se intensificavam, e o que antes parecia uma visita reconfortante, agora se tornava uma tortura insuportável. Ela começou a ouvir o nome de Lucas em cada canto da casa. Sussurros baixos nas paredes, chamados suaves vindos da escuridão. Às vezes, achava que ele estava na sala de estar, observando-a, mas ao virar-se, não havia ninguém. O silêncio era pesado, denso, como se algo estivesse à espreita, esperando que ela se entregasse completamente à sua dor. Uma noite, enquanto Maria caminhava pelos corredores, a luz de seu abajur piscou, apagando-se repentinamente. O vazio tomou conta do ambiente, e a única coisa que ela podia ouvir era o som de sua própria respiração acelerada. Ela sentiu uma mão fria tocando sua nuca e, virando-se rapidamente, encontrou Lucas parado à sua frente. Eu sabia que viria, mãe, disse ele, com um sorriso torto. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e a expressão em seu rosto era a de um ser que não pertencia mais àquele mundo. Você sempre foi tão fácil de manipular. Maria, tomada pela agonia e pelo desespero, deu um passo atrás, o medo a paralisando. Você não é meu filho. O que você é? Sua voz falhou, mas a verdade já estava clara em seu coração. O demônio que havia assumido a forma de Lucas estava se alimentando de sua dor, usando a imagem do filho para quebrá-la ainda mais. Ele se aproximou lentamente, sua presença se tornando mais imponente a cada passo. Eu sou o que você deseja, Maria, respondeu, sua voz agora fria e distante, como o vento cortante de uma tempestade. Você me chamou. Você me trouxe de volta. Maria queria gritar, mas o som de sua própria voz atraía. O demônio estava ali, diante dela, e ela não sabia como afastá-lo, como libertar-se daquela ilusão que o consumia. O corpo de Lucas, a face de seu filho, tudo aquilo parecia uma mentira cruel. Não havia como escapar. Você me trouxe de volta, mãe. E agora você vai me acompanhar, ele disse, sua voz se transformando em algo inumano, algo que não pertencia à realidade que Maria conhecia. O pavor tomou conta dela. Não importava o quanto tentasse lutar contra ele, a figura de Lucas parecia crescer e se espalhar pela casa. As sombras começaram a tomar forma, distorcendo-se em criaturas grotescas que sussurravam seu nome, chamando-a para a escuridão. Desesperada, Maria tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas, como se a casa estivesse engolindo cada movimento. Ela sentia o olhar do demônio em suas costas, sentia a pressão de sua presença esmagando-a, como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. As paredes da casa começaram a se fechar sobre ela, e a luz desapareceu, deixando-a na completa escuridão. Maria se virou, o medo tornando-se insuportável, e gritou, chamando por Lucas, mas a resposta que obteve não era a do filho que ela conhecia. Era apenas o eco de sua própria voz, como se tudo estivesse desmoronando.
Foi então que uma risada baixa e fria se fez ouvir na escuridão. Ela sabia que o demônio estava ali, esperando. Esperando que ela se entregasse por completo à sua dor. Esperando que ela fosse consumida pela tristeza, pelo medo e pela saudade que a corroíam. Maria caiu de joelhos no chão, sem forças para lutar mais. Ela sentia como se estivesse afundando, como se a própria casa estivesse engolindo-a. Era o fim. Não havia mais escapatória. O que restava era o vazio. O eco da ausência de Lucas, agora se misturando com as risadas sádicas daquele ser, o ser que usava o nome dele. O desespero tomou conta de Maria, e com o coração apertado, ela se entregou à escuridão. Maria acordou com o som de um choro distante, abafado, como se algo a chamasse. Seus olhos se abriram lentamente, e ela encontrou-se deitada no chão de seu quarto, com as mãos pressionadas contra os ouvidos, tentando afastar o som. A escuridão a cercava, mas havia algo diferente nela agora. O ar estava mais denso, mais pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Ela não conseguia se lembrar de como havia chegado ali, mas as lembranças daquele ser, daquele demônio, ainda estavam frescas em sua mente. O choro parecia vir de longe, do fundo da casa, e, ao ouvi-lo, Maria soube que não podia ignorá-lo. Algo dentro dela, ainda preso à esperança, a empurrou a se levantar. A dor no peito era insuportável, mas ela não podia mais viver com o peso da perda, com a sensação de que havia deixado algo incompleto. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, Maria sentia o calor do próprio medo tomando conta dela. As sombras ao redor pareciam se esticar, se distorcer, como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Cada passo parecia levá-la mais fundo em um abismo, mas ela não recuava. O choro aumentava à medida que ela avançava, e logo ela se viu diante da porta do quarto de Lucas. A porta estava entreaberta, e uma estranha luz verde vinha de dentro. Maria hesitou por um momento, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo, de encarar a verdade de uma vez por todas, a fez empurrá-la. Quando a porta se abriu, ela viu algo que jamais imaginaria. Lucas estava deitado na cama, seu rosto pálido e os olhos fechados, mas havia algo em sua expressão que a fez estremecer. A figura de Lucas estava ali, mas seu corpo parecia em decomposição, como se ele estivesse entre dois mundos. As sombras ao redor dele se moviam, se contorcendo, como se tivessem vida própria, e Maria percebeu que aquilo não era seu filho. Não mais. Você sabia, disse a voz que ela tanto temia, agora vinda de dentro do corpo de Lucas. O demônio se manifestava de maneira clara, e Maria não podia mais se enganar. Você sabia desde o início, Maria. Mas você se agarrou à ilusão, porque não queria aceitar o que a dor fez de você. Maria olhou para o filho, ou o que restava dele, e, pela primeira vez, compreendeu a magnitude de sua perda. Não era apenas Lucas que havia desaparecido, mas algo ainda mais valioso, sua própria humanidade. O demônio a havia consumido, transformando a dor de sua perda em um combustível para seus próprios desejos malignos. Eu tentei, Maria. Eu tentei voltar para você, disse o demônio, com a voz do filho. Mas você me trouxe para esse lugar. Você me manteve preso aqui. Agora você vai me acompanhar. As sombras que se moviam ao redor da cama de Lucas começaram a se espalhar, indo em direção a Maria, cercando-a. O medo a envolvia como uma corrente, tentando arrastá-la para o abismo onde o demônio e suas mentiras habitavam. A tristeza em seu coração já não era suficiente para sustentar a esperança. O que restava era a aceitação. O demônio queria a alma de Maria, e ela sabia que não havia mais salvação. Com um suspiro profundo, Maria deu um passo à frente. O desespero que sentia não era mais apenas o vazio pela perda do filho. Era a rendição a algo maior, algo que ela não podia controlar. A realidade havia se desfeito ao seu redor, e agora, ela não era mais Maria, mãe desesperada. Ela era apenas mais uma alma perdida nas mãos de um ser das sombras. Quando ela se aproximou de Lucas, ou do que restava dele, sentiu as mãos do demônio envolvê-la, geladas e esmagadoras. E, nesse momento, Maria soube que havia sido consumida, não por sua dor, mas pelaquilo que ela deixará se alimentar dela. O choro distante cessou,
O silêncio tomou conta, e o que restava era apenas escuridão. Vinícius não sabia mais o que fazer com a dor. Era como uma massa pesada, densa, que o esmagava a cada respiração, a cada passo. A morte de Lúcia e de sua filha, Isabela, havia transformado sua vida em um vazio sem fim. O acidente, tão repentino, ainda parecia um pesadelo do qual ele não acordava. Era o tipo de dor que não passava, que não cedia, uma dor que parecia se acumular cada vez mais à medida que o tempo passava, sem alívio, sem consolo. A casa estava silenciosa, um silêncio sufocante que só aumentava a sensação de ausência. Ele sentava-se no sofá todos os dias, olhando para as paredes vazias, onde antes havia risos e conversas. Agora, só restava o eco de um passado que não voltaria mais. O telefone na mesa estava sempre mudo. Seus amigos, afastados pela tristeza e pela distância emocional, haviam perdido a paciência com suas lamentações. Ele, por sua vez, não os culpava. O peso da solidão o havia consumido de tal forma que não restava mais energia para interagir com o mundo exterior. A cada noite, ele sentia a presença de Lúcia ao seu lado, não fisicamente, mas em sua mente. O cheiro do perfume dela ainda estava em seus travesseiros, o calor do corpo dela ainda parecia envolvê-lo de alguma forma. Mas quando ele tentava fechar os olhos para dormir, algo distorcia essa presença. Ela não estava mais sorrindo, não estava mais acolhedora. Em seus sonhos, ela o observava com um olhar acusador, frio. Como se lhe perguntasse, por que não a salvou? Vinícius acordava suado, o coração batendo forte no peito, como se ele ainda estivesse no acidente, no exato momento da perda. Ele se levantava, se arrastava pela casa como um corpo sem alma. Já não sentia fome, nem sede. O que ele sentia era um vazio, um buraco profundo onde nada mais importava. Não importava se o mundo lá fora estava em movimento, se as pessoas sorriam, se havia beleza na chuva ou no vento. Para ele, tudo parecia sem cor. Foi numa dessas noites, no auge do desespero, que ele encontrou o papel. Estava jogado em cima da mesa, como se tivesse sido deixado ali por alguém. A escrita era simples, direta, mas algo naquelas palavras fez com que seus olhos parassem por mais tempo do que deveria. Se você deseja parar de sofrer, procure a verdade. Ela pode aliviar sua dor, mas tudo tem um preço. Não havia assinatura, nem mais nada. Só a mensagem. Vinícius não sabia o que o levou a fazer isso. Talvez fosse a solidão ou a esperança insana de que algo ou alguém pudesse trazer algum alívio. Ou talvez fosse o desespero, algo que o impelisse a procurar qualquer coisa que lhe prometesse o fim da dor. Ele seguiu as instruções. Quando chegou à antiga igreja do bairro, o lugar parecia ainda mais sombrio do que ele lembrava. Ninguém estava lá, mas uma sensação estranha tomava o ar, como se estivesse sendo observado. A porta se abriu lentamente à medida que ele se aproximava, e, no interior, uma sombra escura se materializou diante dele. Uma voz suave, mas carregada de uma autoridade sobrenatural, falou de algum ponto oculto nas sombras. Você está pronto para acabar com sua dor, Vinícius? Ele não sabia como, mas a resposta foi imediata. Sim. A sombra se aproximou de Vinícius com uma lentidão quase hipnótica. Cada movimento seu parecia dilatar o tempo, fazendo o ambiente ao redor desaparecer. O silêncio era absoluto, e a única coisa que preenchia o espaço era o som da respiração de Vinícius, ofegante e tensa. Ele não conseguia ver os detalhes daquela entidade, mas sentia a presença de algo imensuravelmente antigo e poderoso, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma força invisível. Você veio até aqui porque está desesperado, porque sua dor o consome de dentro para fora. Você não quer mais viver assim, não quer mais carregar o peso da solidão. Eu posso lhe dar a companhia que você tanto almeja, Vinícius. Eu posso aliviar essa dor, mas, para isso, você precisará fazer uma escolha. A voz, suave e envolvente, parecia acariciar sua mente, mas havia algo inquietante nela, algo que não se deixava ver, que pairava nas entrelinhas.
Vinícius sentiu o desejo de se aproximar ainda mais da sombra, como se as palavras daquela entidade fossem a resposta para um grito silencioso que ele carregava há meses. Ele queria crer que havia uma solução, algo que pudesse retirá-lo daquele buraco sem fim. O pensamento de finalmente não estar sozinho o atraiu com uma força imensurável. Qual é o preço? Vinícius sussurrou, mais para si mesmo do que para a entidade. A sombra pareceu sorrir, embora ele não pudesse ver seus lábios, nem mesmo seus olhos. Ela se inclinou ligeiramente, como se estivesse estudando a alma de Vinícius, e, em seguida, disse com uma calma aterradora: "Você terá o que deseja. Companheirismo, consolo. Não mais a dor. Não mais a solidão. Eu me farei presente em sua vida, mas a troca será simples. O que você está disposto a sacrificar para obter isso? O preço de sua alma está em jogo, e você precisará de coragem para pagar por sua escolha." Vinícius sentiu o peso dessas palavras, mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de alívio tomou conta dele. Ele já havia perdido tanto, não importava mais. A dor de perder sua família não seria suavizada por nenhum tempo ou espaço, mas talvez, ao fazer esse pacto, ele pudesse encontrar um propósito novamente. Alguém para lhe dar sentido. Ele não pensava nas consequências. "Eu aceito", disse ele, e, ao pronunciar as palavras, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A sombra se aproximou ainda mais e tocou sua testa com uma leveza impossível de descrever. Um calor estranho se espalhou por seu corpo, e Vinícius fechou os olhos, sentindo como se fosse absorvido por algo muito maior do que ele. O mundo ao seu redor começou a se dissolver, como se ele estivesse sendo puxado para um lugar onde as leis da realidade já não tivessem efeito. Quando ele abriu os olhos novamente, estava de volta à sua casa. A sensação de alívio foi instantânea, e uma calmaria inesperada envolveu sua mente e seu corpo. Por um momento, ele se perguntou se realmente havia acontecido alguma coisa, se a entidade de fato tinha se manifestado. Mas então ele a viu. Lúcia, ou, mais precisamente, a imagem de Lúcia, sorrindo para ele como nunca antes, uma visão de perfeição que ele não pensava ser possível. Ela estava ali, em sua casa, viva, olhando com ternura e compreensão. A dor que antes o dilacerava já não estava lá. Não havia mais solidão. A figura de sua esposa, ao seu lado, o preenchia de uma forma que ele nunca imaginou. E, ao olhar para ela, uma pequena voz em sua mente murmurou: "Isso é o que você desejava, Vinícius. Agora, nunca mais estará sozinho." Nos dias que se seguiram ao pacto, Vinícius experimentou um alívio indescritível. Ele não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas a presença de Lúcia, sempre ao seu lado, fazia com que tudo parecesse certo, como se o peso da solidão tivesse sido dissolvido por algo maior do que ele mesmo. Não havia mais noites em que ele acordava suado e atormentado, nem aqueles momentos de silêncio ensurdecedor durante o dia. A casa agora tinha vida, uma vida nova, e ela se refletia no sorriso de Lúcia. Mas algo começou a mudar. Lúcia, embora perfeitamente radiante e gentil, começava a exibir um comportamento que ele não conseguia compreender. Ela o observava com um olhar intenso, mais penetrante do que antes, como se estivesse esperando algo de Vinícius. Às vezes, ela sussurrava palavras que ele não conseguia entender, mas sempre parecia tão encantadora, tão amorosa, que ele nunca questionava. Era como se a própria ideia de questioná-la fosse impensável. Ele sentia uma conexão intensa com ela, uma ligação inexplicável, mas algo nele dizia que havia mais nesse vínculo do que ele queria admitir. Ele começou a perceber que, nas pequenas coisas, a realidade parecia distorcida. À noite, quando tentava dormir, sentia uma presença ao lado de sua cama, mas quando olhava, não havia ninguém. As paredes, antes tão familiares, começaram a parecer mais opressivas, como se estivessem se fechando ao seu redor. Ele começou a ouvir sussurros baixos, vozes que pareciam vir de lugares impossíveis, e o pior, essas vozes se tornaram familiares. As vozes de sua esposa e filha, mas distorcidas, como se estivessem gritando em dor e desespero.
O pior de tudo foi quando ele começou a ver as sombras se movendo, não mais em seus pesadelos, mas em plena luz do dia. Ele se levantava para pegar um copo de água, e os cantos das paredes pareciam se curvar para dentro, como se estivessem se fechando, comprimindo o ar, tornando a casa claustrofóbica. Ele olhava para as janelas, mas as sombras que se projetavam para dentro eram de algo não humano. Ele podia sentir uma presença cada vez mais opressiva, uma força que não estava ali antes. Quando procurou a presença de Lúcia para lhe pedir ajuda, ela sorriu para ele com um sorriso que não parecia mais acolhedor. O sorriso dela, antes reconfortante, agora parecia vazio, uma fachada cuidadosamente mantida. Ela se aproximou dele, mas havia algo em seus olhos que o fez hesitar. Ela já não é a mesma, pensou. Mas ele não queria acreditar. Como poderia? Lúcia era tudo o que ele tinha agora. Vinícius, disse ela, com uma voz suave, mas com um tom que ele não reconhecia. Você não entende, não é? Eu estou aqui para sempre agora. Não precisa mais temer a solidão. Nunca mais estará sozinho. Mas, ao olhar nos olhos dela, ele viu algo que o fez estremecer. Havia um vazio, uma ausência de humanidade que ele nunca notara antes. Como se, por baixo daquela fachada, ela estivesse diferente. Naquela noite, a casa parecia mais fria do que nunca. Vinícius se levantou e caminhou pela casa, tentando afastar o peso que parecia estar se formando sobre seus ombros. Ele não sabia mais o que era real. A presença de Lúcia ao seu lado o perturbava, mas ele se sentia impotente. A solidão que ele sentia antes parecia agora ser substituída por algo muito mais sinistro, como se ele tivesse trocado uma dor por uma prisão invisível. E foi nesse momento, à medida que o peso de suas dúvidas se acumulava, que Vinícius sentiu a presença dele novamente. A mesma entidade que o havia atraído para aquele pacto sombrio. Ele a sentiu antes mesmo de vê-la, como uma sombra que pairava sobre ele, observando com olhos que ele não podia ver, mas que sabia estar lá. Algo estava errado. Algo estava além do que ele havia barganhado. E, à medida que ele começava a perceber isso, a sensação de perda e confusão se aprofundava. A sensação de claustrofobia se intensificou. A casa, que antes parecia um lar, agora se sentia como uma prisão. Vinícius não sabia mais em quem confiar, nem mesmo em Lúcia. A presença dela, que antes o confortava, agora o aterrorizava. Ela estava sempre ao seu lado, mas parecia que ela já não era mais a mesma. Os olhos que antes o amavam agora o observavam com um vazio perturbador. E, por mais que ele tentasse, não conseguia mais afastar a sensação de que havia cometido um erro irreparável. Naquela noite, ele se levantou para caminhar pela casa mais uma vez, tentando dissipar os pensamentos que o atormentavam. As sombras, como se tivessem vida própria, pareciam seguir seus movimentos, e o ar estava cada vez mais denso, mais difícil de respirar. As paredes pareciam se fechar, como se a casa estivesse se comprimindo, lentamente, ao redor dele. Foi quando ele ouviu o sussurro. Um sussurro baixo e estranho, vindo de dentro de sua mente, como se uma voz distante estivesse tentando se comunicar com ele. Vinícius, não foi o que você imaginou. O que você aceitou não é uma bênção. É uma maldição. Ele parou abruptamente, o coração acelerado, e olhou em volta. Mas não havia ninguém. Lúcia estava na cozinha, a uma curta distância, com a expressão usual de quem cuidava de seus afazeres domésticos, como se nada tivesse mudado. Mas ele sabia. Ele sabia que algo estava profundamente errado. O sussurro não se calava, e a sensação de estar sendo vigiado aumentava a cada segundo. Foi então que ele se lembrou do papel. Aquelas palavras misteriosas que ele havia lido, as que o haviam levado a fazer o pacto. Se você deseja parar de sofrer, procure a verdade. Ela pode aliviar sua dor, mas tudo tem um preço. A verdade. A verdade estava ali, bem diante dele, mas ele não conseguia vê-la. Não até agora. Ele foi até o quarto, pegou o papel que guardara na gaveta e leu as palavras mais uma vez. Cada sílaba, cada frase, parecia carregar um peso ainda maior do que antes. A voz, o sussurro,
a sensação de estar sendo manipulado, tudo começava a se encaixar. Ele voltou à cozinha, onde Lúcia o esperava com um sorriso vazio. O sorriso, que sempre o havia reconfortado, agora era uma máscara fria e sem vida. Ele não sabia mais como encará-la. Era como se ela não fosse mais a mulher que ele amava, mas algo completamente diferente. Lúcia, disse ele, a voz trêmula, o que está acontecendo? O que realmente sou eu? E o que você se tornou? Lúcia parou por um momento, como se estivesse processando a pergunta, e então olhou para ele com aqueles olhos vazios. Você nunca entendeu, Vinícius. Ela respondeu com uma calma assustadora. Eu não sou quem você pensa. Nunca fui. O ar se tornou pesado, e uma sensação gelada percorreu a espinha de Vinícius. A casa, antes acolhedora, parecia agora pulsar com uma energia estranha. Ele percebeu que estava cercado por algo muito maior do que ele poderia imaginar. Algo que ele não conseguiria mais ignorar. Você fez o pacto, Vinícius, continuou Lúcia, sua voz agora carregada de algo mais sombrio. Agora, estamos juntos para sempre. Não há volta. Vinícius, com o coração acelerado e a mente turvada pela confusão, começou a entender a gravidade de sua situação. O pacto não havia acabado com sua dor. Ele havia trocado uma solidão insuportável por uma prisão eterna. E pior, ele havia trazido de volta algo que não era Lúcia. Algo que nunca deveria ter sido trazido de volta. As sombras no canto da sala começaram a se mover, mais intensamente, mais violentas. Vinícius sentiu o medo tomar conta de seu corpo enquanto a entidade que ele havia invocado começava a se revelar de forma mais explícita. A casa estava se tornando um reflexo distorcido de sua própria desesperança, e ele não sabia se havia tempo suficiente para escapar. A revelação das sombras e o sorriso frio de Lúcia começaram a derreter qualquer vestígio de racionalidade que ainda restava em Vinícius. Ele sentia a pressão de estar dentro de um pesadelo, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquilo era real. A casa, que antes fora seu refúgio, agora parecia um labirinto de corredores sem fim e portas fechadas, todas conduzindo para um abismo onde ele não queria ir. A entidade, aquela força que ele havia invocado em busca de consolo, agora se fazia presente em toda parte. Ele podia sentir sua presença, como uma nuvem escura, pairando sobre ele. A visão de Lúcia, ou o que restava dela, agora o olhava com uma expressão vazia. Ela não era mais a mulher que ele amava, mas algo grotesco, uma caricatura do amor que ele acreditava ter perdido. Você não pode escapar, Vinícius, disse a voz de Lúcia, mas não era mais a sua voz. Era profunda, áspera, como se alguém ou algo estivesse se infiltrando na essência dela. Eu sou a sua companhia eterna, e você é meu para sempre. O pacto foi feito, e não há mais volta. Ele recuou, sentindo o pavor se apoderar dele, mas não podia mais se esconder. Ele havia desejado tanto a companhia, a ausência da dor, que agora estava preso em um destino que não poderia mais mudar. As sombras no canto da sala se agitaram, e Vinícius sentiu uma pressão crescente, como se algo o estivesse comprimindo, retirando-lhe a força de dentro para fora. O tempo parecia se esticar e distorcer. Ele queria gritar, correr, fugir, mas suas pernas não respondiam. Ele estava paralisado pela realidade do que ele havia feito. O preço da solidão, a troca que ele aceitara em seu desespero, estava sendo cobrado de uma maneira que ele não imaginava possível. Foi quando ele percebeu, em um último esforço, que havia algo que ele ainda poderia fazer. Ele se lembrou das palavras que a entidade havia dito quando fez o pacto. O que você está disposto a sacrificar? O sacrifício. Ele não sabia se ainda havia algo de seu que pudesse ser tirado, mas sentiu uma pequena faísca de resistência se acender dentro de si. Ele não poderia continuar vivendo naquela prisão, cercado por sombras e por uma entidade que não era sua esposa. Não poderia viver com essa mentira, com essa distorção daquilo que ele amava. Ele fechou os olhos, com toda a força que ainda tinha, sussurrou, eu recuso. Eu quebro o pacto. A casa pareceu tremer, e o silêncio, antes ensurdecedor, se tornou opressor. As sombras começaram a se retorcer,
como se estivessem em dor. O sorriso de Lúcia desapareceu, dando lugar a uma expressão de pura raiva e frustração. A entidade fez-se ouvir com uma voz furiosa, como se estivesse se desintegrando ao ser desafiada. Você não pode me desafiar, Vinícius, a voz disse, agora mais estridente. O pacto foi selado, e nada pode desfazê-lo. Você pertence a mim. Mas, no fundo de seu ser, Vinícius soubera que tinha feito o que precisava fazer. Ele não estava mais preso ao seu medo. Ele havia aceitado o preço da solidão, mas agora estava pronto para lutar contra isso, mesmo que isso significasse a sua própria destruição. A casa começou a se desintegrar ao seu redor. As paredes, que antes pareciam sólidas e permanentes, agora estavam desmoronando, como se o próprio pacto estivesse desintegrando o mundo que Vinícius conhecia. Lúcia desapareceu diante dele, e com ela, a sombra que a acompanhava. O ar ficou mais leve, e as vozes e as sombras finalmente se aquietaram. Vinícius caiu de joelhos, sentindo o peso da perda, mas também uma sensação de liberdade, como se tivesse sido liberto de um fardo insuportável. Ele olhou em volta, e tudo o que restava era o silêncio, o vazio da casa destruída, o fim de sua jornada. Ele havia pagado o preço. Mas, ao fazê-lo, ele se libertara de um destino que não merecia. A solidão que o consumira por tanto tempo finalmente se dissipava, não porque ele tivesse encontrado companhia, mas porque ele havia encontrado sua própria coragem para enfrentar a escuridão que o cercava. E, embora o vazio de sua casa fosse imenso, Vinícius sabia que ele ainda estava vivo. Ele havia quebrado o pacto. E agora, ao encarar a noite silenciosa, ele estava pronto para recomeçar.